Desde os primórdios, a curiosidade humana nos impulsiona a explorar, investigar e buscar respostas para os mistérios do mundo ao nosso redor. É essa sede de conhecimento que nos permitiu progredir e alcançar avanços tecnológicos impressionantes. Porém, por mais que a ciência tenha evoluído, existem ainda muitos fenômenos e locais que permanecem inexplicáveis, desafiando as mentes mais brilhantes do planeta. De formações geológicas surpreendentes a sítios arqueológicos enigmáticos, esses lugares continuam a intrigar especialistas. No vídeo de hoje, vamos te levar numa jornada pelos 15 lugares mais misteriosos que a ciência até agora não conseguiu desvendar por completo. Número 15. Lago Maracaibo, Venezuela. O Lago Maracaibo é conhecido por suas águas tranquilas e como uma importante fonte de pesca para as comunidades locais, mas o que realmente chama atenção nesse lugar é um fenômeno raro e inexplicável que ocorre há séculos: o relâmpago de Catatumbo. Também conhecido como a tempestade eterna, é um dos fenômenos meteorológicos mais curiosos do mundo. Aqui, tempestades acontecem quase todas as noites, e produzem uma quantidade absurda de relâmpagos, chegando até 1 milhão por ano. Essas tempestades podem durar até 10 horas por noite, por cerca de 140 a 160 noites por ano. O mais impressionante é que o relâmpago pode ser visto a quilômetros de distância, criando uma atmosfera surreal e quase sobrenatural. O que torna tudo ainda mais misterioso é que, apesar de estudos contínuos, os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o que exatamente causa o fenômeno no Lago Maracaibo. Muitos acreditam que é o resultado de uma combinação única de fatores da região, como o ar quente e úmido do Mar do Caribe colidindo com o ar frio das montanhas andinas, somado à topografia específica do lago. No entanto, outros pesquisadores sugerem que as reservas de petróleo e os minerais encontrados sob o lago também desempenham um papel importante na formação dessas tempestades. Seja qual for a causa, o relâmpago de Catatumbo se tornou uma parte integral do folclore venezuelano e está presente na literatura, arte e música do país. Além disso, ele tem sido um guia crucial para marinheiros ao longo dos séculos, funcionando como um farol natural que os orienta em segurança pelo Lago Maracaibo e pelo Golfo da Venezuela. Número 14. As Colinas de Chocolate, Filipinas. Localizadas na ilha de Bohol, nas Filipinas, as Colinas de Chocolate formam uma das paisagens mais incríveis e fascinantes do mundo, com até 1.776 colinas espalhadas por uma vasta área. Durante a estação seca, a grama que cobre essas colinas adquire uma tonalidade marrom, fazendo com que elas se assemelhem a enormes montes de chocolate, o que justifica o nome dessa maravilha natural. Essa transformação mágica atrai turistas de todas as partes do mundo, mas, por trás da beleza, existe um mistério geológico que intriga cientistas e fascinados pela natureza. A origem das colinas de chocolate é um enigma que ainda não foi totalmente desvendado. Pesquisas geológicas indicam que elas são formadas pelo intemperismo do calcário, erosão e o levantamento de antigos depósitos de corais de um fundo marinho. Ao longo de milhões de anos, esses processos resultaram nas colinas cônicas e simétricas que vemos hoje. No entanto, a questão de como exatamente tantas colinas foram formadas de maneira tão uniforme, e por que elas parecem não estar se desgastando como outras formações naturais, ainda é objeto de investigação científica. Por outro lado, o folclore local oferece uma explicação muito mais romântica. Diz a lenda que as colinas se formaram a partir das lágrimas de um gigante chamado Arogo, que se apaixonou por uma mulher mortal chamada Aloia. Quando Aloia faleceu, o gigante ficou tão devastado que chorou incessantemente, e suas lágrimas se transformaram nas colinas à medida que secavam e se solidificavam sob o sol. Independentemente da origem, as colinas de chocolate são um destino turístico de grande popularidade nas Filipinas. O complexo Chocolate Hills oferece um deck de observação, permitindo que os visitantes subam ao topo e apreciem a vista panorâmica das colinas que se estendem até onde os olhos podem alcançar. Número 13. A Zona de Silêncio, no México. No vasto e isolado deserto de Chihuahua, no estado de Durango, no México, existe uma área remota conhecida como a Zona de Silêncio, ou La Zona del Silencio em espanhol. Essa região cobre aproximadamente 3.800 km² e, à primeira vista, parece ser apenas mais um trecho árido do deserto, repleto de formações rochosas e uma fauna e flora típicas da região. No entanto, o que realmente diferencia esse lugar são os estranhos fenômenos eletromagnéticos que ocorrem por lá, gerando mistério e fascínio tanto para cientistas quanto para os curiosos. A Zona de Silêncio é conhecida por sua capacidade incomum de interromper sinais de rádio e equipamentos de comunicação, um fenômeno que tem sido amplamente relatado por aqueles que se aventuram na área. A causa exata desses distúrbios permanece incerta. Algumas teorias sugerem que o alto nível de minerais e depósitos magnéticos na região pode ser o culpado, mas o mistério não para por aí.
Há também relatos de atividades paranormais e avistamentos de objetos luminosos no céu, o que levou muitos a acreditar que há uma possível ligação extraterrestre. Embora esses fenômenos luminosos sejam menos frequentes do que as interferências eletromagnéticas, eles continuam sem explicação até hoje. Com uma atmosfera tão carregada de mistérios, a zona de silêncio já foi objeto de várias investigações, mas os estudos não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre o que provoca esses estranhos eventos. Alguns acreditam que a área possa ser geologicamente única e que, com o tempo, entenderemos seu verdadeiro potencial e importância. Seja qual for a explicação, essa zona remota e misteriosa continua a ser um ponto de grande interesse científico e cultural, e quem sabe o que mais poderemos descobrir sobre esse intrigante lugar no futuro. Número 12. A Floresta Dançante, Rússia. Localizada no Kuronian Spit, um estreito banco de areia que se estende até o Mar Báltico, na Rússia. Existe uma formação arbórea única que há muito tempo intriga cientistas e encanta os visitantes. Essa região é conhecida como a Floresta Dançante, ou Tansuyuishi Ilês em russo, e abriga um grande grupo de pinheiros que desafiam as normas da natureza. Em vez de crescerem de forma reta e alta, como seria de se esperar, essas árvores se contorcem de maneiras bizarras, criando espirais, curvas e formas que parecem quase surrealistas. Os troncos se enrolam como saca-rolhas, os galhos se dobram em direções inesperadas, e tudo ao redor da floresta emana uma sensação de mistério e beleza quase sobrenatural. Embora outras florestas ao redor do mundo também tenham árvores que crescem de forma incomum, a floresta dançante se destaca pela dificuldade em explicar suas deformidades. Até agora, os cientistas não conseguiram determinar com certeza a causa desse fenômeno. Uma das teorias mais aceitas é que os ventos costeiros fortes e constantes que sopram sobre o Kuronian Spit podem ser os responsáveis por moldar as árvores ao longo dos anos. O solo arenoso e o microclima específico da região também são citados como possíveis fatores que contribuem para as formas distorcidas. No entanto, essas explicações não conseguem justificar totalmente o que acontece aqui, já que a maioria das árvores em áreas de ventos fortes tendem a crescer de maneira relativamente uniforme, enquanto na floresta dançante, cada árvore tem uma forma única e distinta. Isso levanta a hipótese de que há algum outro fator em jogo, algo que ainda não foi descoberto, tornando a floresta dançante uma maravilha natural que continua a desafiar a lógica e a ciência. Número 11. A Chaleira do Diabo, Minnesota. Localizado no Parque Estadual Jude C. Rua Magna em Minnesota, esse destino natural é conhecido por sua beleza intocada, trilhas e cachoeiras impressionantes. Mas o que realmente intriga os visitantes é um fenômeno misterioso envolvendo uma das cachoeiras mais enigmáticas da região, a chamada Chaleira do Diabo. No rio Brulé, que corta o parque, a água flui normalmente até que, ao se aproximar da cachoeira, algo muito estranho acontece. Cerca de metade do volume de água da cachoeira cai em um enorme buraco profundo chamado de chaleira, enquanto o restante continua a descer pela cachoeira, fluindo para o rio abaixo. O grande mistério da Chaleira do Diabo é: para onde vai toda a água que cai nesse buraco? Por décadas, esse enigma tem intrigado cientistas, visitantes e moradores locais. Várias tentativas foram feitas para resolver o mistério, incluindo a adição de corantes à água, o uso de rastreadores GPS, e até mesmo o lançamento de objetos como troncos e bolas de ping-pong no buraco. Contudo, nenhum desses objetos reapareceu ou foi rastreado, o que deu origem a lendas sobre uma vasta rede de túneis subterrâneos e cavernas que podem estar ocultos sob a superfície. O que torna o mistério ainda mais curioso é que, a poucos metros rio abaixo, o fluxo de água aumenta consideravelmente, sugerindo que a água perdida na chaleira eventualmente retorna ao rio. No entanto, ninguém sabe exatamente como ou por onde ela passa, já que nenhum dos objetos jogados no buraco foi encontrado em outro lugar. Até hoje, a Chaleira do Diabo permanece um enigma geológico que a tecnologia moderna ainda não foi capaz de desvendar completamente. Número 10. Pedra Flutuante, Arábia Saudita. A Arábia Saudita abriga alguns dos ambientes desérticos mais impressionantes e intocados do planeta. No entanto, entre essas formações naturais, há um fenômeno que continua a despertar curiosidade e especulação: a famosa pedra flutuante. Todos os anos, em abril, uma imagem intrigante dessa rocha circula na internet, gerando debate sobre sua veracidade. A fotografia, que vem sendo compartilhada desde 2010, mostra uma enorme pedra aparentemente levitando a 11 centímetros do chão. As versões que acompanham a imagem variam, mas uma das mais populares diz que, em 1989, um criminoso se escondeu atrás da rocha, que, de maneira milagrosa, se levantou, revelando os pés do fugitivo, que foi encontrado e morto no local. Segundo essa narrativa, a cada ano, em abril,
o fenômeno da levitação se repete, servindo como prova de que milagres existem. Outra versão afirma que a rocha milagrosa estaria localizada em Jerusalém, aumentando ainda mais o mistério. Mas, afinal, é verdadeira ou uma farsa? Após uma análise cuidadosa, descobriu-se que a foto é, de fato, falsa. A parte inferior da rocha foi manipulada digitalmente. A verdadeira pedra flutuante encontra-se em Al-Assa, no leste da Arábia Saudita, e não está flutuando, mas apoiada sobre 3 rochas menores, que a deixam suspensa a alguns centímetros do solo. Portanto, não há nenhum milagre envolvido nessa formação rochosa. Apesar disso, a pedra flutuante continua a ser um ponto de interesse e curiosidade, fascinando aqueles que a conhecem e alimentando a imaginação sobre as maravilhas da natureza. Número 9. A estrela de Tabi. Com os avanços tecnológicos, nossa capacidade de explorar o cosmos se expandiu enormemente, revelando mistérios que desafiam nosso entendimento. Uma das técnicas mais utilizadas para detectar planetas em órbita de estrelas distantes envolve medir a luz que essas estrelas emitem. Se, em algum momento, essa luz escurecer, isso pode indicar que um objeto está bloqueando-a temporariamente. Em nosso Sol, por exemplo, observaríamos uma leve diminuição da luz quando Júpiter passa em frente a ele. No entanto, os pesquisadores descobriram uma estrela cuja variação de luz é muito mais significativa, levantando questões intrigantes sobre o que poderia causar tal efeito. Estamos falando da estrela de Tabi, oficialmente conhecida como KIC 846-2852. Localizada na constelação de Cisne, a aproximadamente 1400 anos-luz da Terra, essa estrela foi observada pela primeira vez durante a missão Kepler da NASA, que monitorava milhares de estrelas em busca de exoplanetas, analisando suas curvas de luz. Enquanto algumas estrelas exibem pequenas quedas de brilho, a estrela de Tabi apresenta oscilações de até 20% ou mais, uma variação bastante significativa. Essa natureza incomum e errática do escurecimento gerou uma série de teorias que capturaram a imaginação tanto dos cientistas quanto do público. Entre as explicações consideradas estão a possibilidade de enxames maciços de cometas, cinturões de asteroides e até mesmo megaestruturas alienígenas conhecidas como esferas de Dyson. Essas estruturas poderiam ser construídas por civilizações avançadas para captar a energia de uma estrela. Embora essa ideia seja fascinante, a comunidade científica recebe com ceticismo, e os astrofísicos continuam investigando o fenômeno. Observações adicionais com telescópios na Terra levaram à hipótese de que o escurecimento da estrela de Tabi é causado, na verdade, por uma nuvem de poeira e detritos. No entanto, a origem exata e a natureza desse material ainda permanecem envoltas em mistério, o que faz da estrela de Tabi um tópico de interesse contínuo na astronomia moderna. Número 8. A estrutura de Richat. Conhecida como o Olho do Saara, a estrutura de Richat é uma impressionante formação geológica localizada no remoto deserto da Mauritânia, na África Ocidental. Quando vista do espaço, essa estrutura revela-se como uma gigantesca depressão circular, com cerca de 25 milhas, ou 40 quilômetros de diâmetro. Composta por anéis concêntricos de camadas de rochas sedimentares, a camada mais interna abriga rochas mais antigas, enquanto a camada externa é formada por depósitos mais jovens. A escala colossal da formação é tal que é quase impossível perceber que você está dentro de uma estrutura geológica. As únicas pistas visíveis são as mudanças ocasionais nas cores e tipos de rocha ao longo de sua extensão. Inicialmente, muitos acreditavam que a estrutura de Richat era uma cratera de impacto causada por um meteorito, mas pesquisas científicas demonstraram que, na verdade, se trata de um anticlinal, uma característica geológica resultante do lento movimento de elevação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Esse processo provoca a dobra das rochas, criando a forma circular que observamos. No entanto, a formação da depressão central continua a intrigar cientistas e geólogos. Embora tenha sido originalmente pensada como resultado da erosão causada pelo vento e pela água, pesquisas mais recentes sugerem que essa explicação pode ser insuficiente para explicar sua forma e tamanho. Os estudiosos agora consideram a possibilidade de que a depressão central se tenha formado por atividade vulcânica e hidrotermal, seguida de colapso e erosão subsequente. Essas teorias ainda necessitam de mais investigação e validação. A estrutura de Richat é indiscutivelmente uma das formações naturais mais impressionantes do planeta, e sua aparência intrigante e sobrenatural levou a propostas de utilizá-la como um local de teste para rovers de Marte, dada sua surpreendente semelhança com a paisagem marciana. O estudo dessa estrutura continua a ser uma fascinante área de pesquisa para geólogos e cientistas de todo o mundo. Número 7. O Mar Sargasso. Os oceanos do mundo ainda guardam muitos mistérios, e um deles é o intrigante Mar Sargasso, localizado no Oceano Atlântico Norte.
Embora seja conhecido há séculos, esse mar é distinto por suas águas azul cobalto e vastas extensões de algas flutuantes marrons douradas, chamadas sargaço. Com uma área estimada em 1,4 milhão de milhas quadradas, ou mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, o Mar Sargasso não possui costas definidas, sendo cercado por 4 poderosas correntes oceânicas: a corrente do Atlântico Norte ao norte, a corrente das Canárias a leste, a corrente equatorial do norte ao sul e a corrente das Antilhas a oeste. Essas correntes formam um vórtice estacionário, conhecido como gire subtropical do Atlântico Norte, que retém detritos flutuantes e algas marinhas dentro de seus limites. A característica mais marcante do Mar Sargasso é a alga sargaço, que cria densas esteiras flutuantes na superfície. Esses crescimentos oferecem um habitat vital para uma variedade de vida marinha, incluindo peixes, tartarugas e várias espécies de invertebrados. A própria alga de sargaço é adaptada a esse ambiente único, possuindo bexigas cheias de gás que a mantém flutuante. O Mar Sargasso é também um importante terreno fértil para várias espécies de animais marinhos migratórios, como as enguias do Atlântico e as enguias europeias e americanas, que desovam no mar e cujas larvas são levadas pelas correntes antes de retornarem às costas continentais. Apesar da abundância de vida, a falta de compreensão científica sobre o Mar Sargasso está se tornando um problema crescente. Não está claro como essa formação se originou, como continua a existir e quais estruturas são cruciais para sua sobrevivência. Essa incerteza torna difícil avaliar o impacto da atividade humana na região, especialmente em relação à poluição plástica. A mancha de lixo do Atlântico Norte, que inclui níveis preocupantes de plástico, afeta o Mar Sargasso, onde micróbios que consomem plástico foram descobertos. Aumentar nosso conhecimento sobre essa área ajudará não apenas a limitar o acúmulo de poluição, mas também poderá auxiliar no desenvolvimento de soluções para problemas ambientais semelhantes em outras partes do mundo. O Mar Sargasso, com sua rica biodiversidade e importância ecológica, é um elemento crucial do nosso ecossistema global que merece nossa atenção e proteção. Número 6. A montanha Votova-Ara, Rússia. Nas profundezas da remota região de Carelia, na Rússia, ergue-se a enigmática montanha Votova-Ara, o ponto mais alto da região, alcançando 1.369 pés, ou 417 metros, acima do nível do mar. Isolada e distante, com o assentamento mais próximo a cerca de 20 km de distância, essa montanha se tornou famosa por suas estranhas formações rochosas conhecidas como cogumelos de Votova-Ara. Essas imensas rochas em forma de cogumelo, algumas com até 9 metros de altura, parecem estar equilibradas precariamente sobre hastes finas, criando um espetáculo visual intrigante que atrai visitantes e curiosos de todo o mundo. Por muito tempo, acreditou-se que essas formações fossem feitas por humanos, resultado de antigas comunidades que habitavam a região há centenas ou até milhares de anos. No entanto, pesquisas recentes começaram a sugerir que a origem dessas estruturas pode ser atribuída a processos naturais, embora o mecanismo exato ainda permaneça envolto em mistério. A teoria predominante é que essas formações se formaram durante a última era glacial, quando as geleiras avançaram e recuaram, exercendo pressão intensa sobre o leito rochoso subjacente. Essa pressão teria causado fraturas e erosão ao longo de milênios, deixando para trás as impressionantes estruturas em forma de cogumelo, enquanto as rochas mais macias ao redor se desgastaram. Outra hipótese que está sendo considerada é que os cogumelos de pedra possam ter sido moldados por eventos geológicos mais recentes, como atividade sísmica ou a influência de rios subterrâneos. Para os povos carelianos e Sami, a montanha Votova-Ara é um lugar sagrado, cercado de significado espiritual. De acordo com o folclore local, os cogumelos de pedra são considerados obras de gigantes que uma vez vagaram por essa terra, e acredita-se que possuem propriedades mágicas. Essa rica tapeçaria de lendas, unida ao mistério geológico que cerca a montanha, transforma Votova-Ara em um destino fascinante, onde ciência e mitologia se entrelaçam de maneira intrigante, fazendo dela um ponto de interesse tanto para os curiosos quanto para os estudiosos. Número 5. As Luzes Isdalen, Noruega. Em diversas partes do mundo, as pessoas relatam avistamentos de luzes estranhas no céu. Contudo, muitos desses relatos não podem ser verificados, dificultando a identificação de suas causas. No entanto, há um local onde esses fenômenos luminosos são bem documentados, embora a ciência ainda não tenha conseguido oferecer uma explicação definitiva: o Vale Isdalen, na Noruega. Conhecidas como luzes Isdalen, essas manifestações aparecem como orbes brilhantes ou flashes de luz, pairando e se movendo pelo céu noturno. Este fenômeno é considerado um dos casos mais significativos e bem documentados de eventos aéreos inexplicáveis, frequentemente associados a avistamentos de OVNIs.
Os primeiros registros confirmados das luzes Sdalen datam do início dos anos 1980, embora alguns relatos indiquem que esses fenômenos possam ter sido observados desde a década de 1930. Ao contrário de eventos esporádicos, as luzes Sdalen ocorrem com regularidade, levando diversas testemunhas a relatar avistamentos noturnos. Em resposta a esses relatos, cientistas e pesquisadores começaram a desenvolver uma variedade de equipamentos para estudar o fenômeno, incluindo câmeras, espectrógrafos, magnetometros e radares. Embora algumas dessas luzes tenham sido capturadas em vídeo, a natureza exata e a causa dessas ocorrências permanecem um mistério. Várias teorias foram propostas para explicar as luzes Sdalen. Uma possibilidade é que elas sejam resultado de gás ionizado ou plasma gerado pela atividade geológica na região, que é rica em depósitos de minerais metálicos. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada de forma conclusiva. Outra teoria sugere que as luzes possam estar relacionadas à eletricidade piezoelétrica, um fenômeno em que a tensão mecânica gera uma carga elétrica em certos minerais. As características geológicas do vale, juntamente com a composição do leito rochoso, podem criar as condições necessárias para gerar descargas piezoelétricas. Apesar da falta de uma explicação científica definitiva, o Vale Sdalen tornou-se um local popular entre entusiastas de OVNIs e turistas, que viajam para a região com a esperança de testemunhar esses fenômenos por si mesmos. A curiosidade e o mistério que cercam as luzes Sdalen continuam a atrair visitantes, fazendo da área um destino sempre em alta para aqueles fascinados por fenômenos inexplicáveis e bizarros. Mesmo que um dia o mistério das luzes Sdalen seja resolvido, a sua reputação como um local de interesse perdurará, garantindo que as histórias e as lendas em torno desse fenômeno continuem a ser contadas por muitos anos. Número 4. O Mar do Diabo, Oceano Pacífico. Todos conhecem a lenda do Triângulo das Bermudas, uma região onde luzes e eventos estranhos supostamente afetam navios e aeronaves há séculos. No entanto, este não é o único lugar no mundo onde os oceanos estão ligados a eventos misteriosos. Outro local intrigante é o Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, situado no Oceano Pacífico, entre a costa japonesa, a ilha de Guam e as Ilhas Bonin. Assim como o Triângulo das Bermudas, o Mar do Diabo tem sido o epicentro de inúmeras lendas e histórias, muitas vezes envolvendo o desaparecimento inexplicável de navios e aeronaves. Uma das histórias mais notórias da região é a do USS Cyclops, um imenso navio de carga da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu sem deixar vestígios em 1918. O navio e seus 309 tripulantes sumiram sem enviar qualquer sinal de socorro, o que deixou este caso como um dos maiores mistérios marítimos da história. Até hoje, o destino do USS Cyclops permanece desconhecido, alimentando a especulação e o fascínio ao redor do Mar do Diabo. Além desse desaparecimento, numerosos relatos de fenômenos estranhos têm surgido ao longo dos anos, como anomalias magnéticas, leituras erráticas de bússolas, falhas em equipamentos eletrônicos e avistamentos de luzes incomuns no céu, todos contribuindo para o enigma que envolve essa região. Esses relatos têm gerado especulações sobre a existência de forças sobrenaturais, vulcões subaquáticos e até mesmo atividade alienígena. As explicações científicas para esses fenômenos variam e frequentemente dependem dos incidentes específicos em investigação. Alguns especialistas conectam os desaparecimentos de navios e aeronaves a condições climáticas imprevisíveis, como tempestades repentinas, tufões e trombas d'água que podem ter impactado a navegação. Outras teorias sugerem que as anomalias magnéticas podem estar relacionadas a características geológicas locais, como vulcões subaquáticos ou falhas tectônicas. Adicionalmente, o Mar do Diabo está situado nas proximidades da Fossa das Marianas, uma das áreas mais profundas do planeta, conhecida por seus próprios mistérios, que incluem cavernas subaquáticas desconhecidas e fontes geotérmicas ativas. Esses fatores, combinados com as condições climáticas desafiadoras da região, podem contribuir para os fenômenos observados na superfície. Assim, o Mar do Diabo permanece um local de mistério e fascínio, cercado por lendas e enigmas que continuam a intrigar exploradores e cientistas. A busca por respostas para os mistérios do Mar do Diabo persiste, enquanto a região continua a cativar a imaginação de muitos que se aventuram em suas águas. Número 3. A Tempestade Hexagonal de Saturno. Saturno, o segundo maior planeta do nosso sistema solar, é conhecido por seus anéis impressionantes e pela sua intrigante atmosfera. À medida que os pesquisadores exploram este gigante gasoso, mais peculiaridades vêm à tona, especialmente em seu polo norte. Descoberta pela primeira vez pela espaçonave Voyager durante um sobrevoo na década de 1980, essa tempestade enigmática tem atraído a atenção de cientistas ao redor do mundo.
O fenômeno se apresenta na forma de um padrão quase perfeitamente hexagonal, medindo cerca de 20.000 milhas ou 32 quilômetros de diâmetro, o que equivale a cerca de 2,5 vezes o diâmetro da Terra. Acredita-se que a forma hexagonal seja gerada pelas potentes correntes de jato do planeta, onde os ventos podem atingir velocidades de até 200 milhas por hora ou 320 quilômetros por hora. Essas correntes de jato criam um padrão de 6 lados que gira em sincronia com o interior de Saturno, levando aproximadamente 10 horas e 39 minutos para completar uma rotação. Contudo, essa teoria ainda carece de provas definitivas. Outra hipótese sugere que o hexágono é o resultado de interações complexas entre as diferentes camadas atmosféricas de Saturno. A rotação do planeta em velocidades variadas poderia gerar um padrão de onda estável, resultando na forma única da tempestade. Adicionalmente, o efeito Coriolis, causado pela rotação do planeta, pode também desempenhar um papel, criando formas poligonais em fluidos rotativos. Durante a missão da espaçonave Cassini, que orbitou Saturno de 2004 a 2017, foram coletados dados valiosos e imagens deslumbrantes da tempestade hexagonal, permitindo aos cientistas uma compreensão mais aprofundada da atmosfera de Saturno e da dinâmica de seu clima. Apesar dos avanços, muitas questões permanecem sem resposta, como o motivo pelo qual a tempestade exibe uma variedade de cores em suas nuvens, que vão do azul profundo ao dourado e bege. Essas características intrigantes indicam que ainda há muito a aprender sobre nosso próprio sistema solar, e a esperança é que futuras missões a Saturno possam fornecer respostas mais concretas sobre este enigma atmosférico. A tempestade hexagonal de Saturno não é apenas uma maravilha visual, mas também um portal para compreendermos melhor os processos dinâmicos que moldam não apenas Saturno, mas também outros corpos celestes e nosso universo. A busca por conhecimento sobre essa tempestade e suas implicações promete enriquecer nosso entendimento sobre a complexidade do cosmos e os fenômenos que nele habitam. Número 2. O Tão-1, Novo México. A cidade de Tão-1, no Novo México, pode parecer comum à primeira vista, mas para algumas pessoas, um fenômeno sonoro estranho permeia o ar, conhecido como Tão-1. Descrito frequentemente como um som de baixa frequência, semelhante ao ronco de um motor diesel distante em marcha lenta ou ao zumbido de um subwoofer, o Tão-1 é um mistério que intriga e perturba aqueles que o ouvem. Os relatos de pessoas que captam esse som revelam uma variedade de reações, desde vibrações desconfortáveis até uma sensação geral de mal-estar. Curiosamente, nem todos conseguem ouvi-lo, e entre aqueles que o fazem, muitos não conseguem identificar sua fonte, o que adiciona um nível adicional de frustração ao fenômeno. A história do Tão-1 remonta ao início dos anos 1990, quando um grupo de residentes começou a se queixar de um ruído persistente e inexplorado. Ao longo dos anos, o fenômeno ganhou a atenção da mídia e despertou a curiosidade de cientistas e pesquisadores. Para tentar desvendar esse mistério, várias técnicas científicas e investigativas foram empregadas, incluindo medições de ruído, estudos acústicos e até investigações conduzidas por agências governamentais. No entanto, apesar de todos esses esforços, nenhuma fonte ou explicação definitiva para o som foi encontrada. Diversas teorias foram propostas para explicar o fenômeno. Algumas sugerem que o som pode ser resultado de máquinas industriais, operações de mineração ou até mesmo atividades militares na região. Contudo, nenhuma investigação conseguiu estabelecer uma ligação clara entre um e qualquer fonte específica feita pelo homem. Isso levou a novas hipóteses, incluindo a possibilidade de que o som esteja relacionado a processos naturais, como atividade sísmica ou o movimento de fluidos subterrâneos. Outro aspecto intrigante é a consideração de fatores psicológicos. Alguns pesquisadores exploram a ideia de que o zumbido poderia ser uma forma de histeria em massa. No entanto, novamente, não há evidências concretas que confirmem essa teoria. Para aqueles que têm a infelicidade de ouvir o Tão-1, a vida pode se tornar bastante difícil. O som pode interferir no sono, provocar altos níveis de estresse e impactar gravemente o bem-estar mental e emocional dos ouvintes. Infelizmente, até que uma resposta concreta seja encontrada, a solução para muitos pode ser simplesmente mudar-se para longe da cidade e evitar o som desconcertante, que continua a ecoar nas vidas de seus habitantes. Essa busca pela origem do Tão-1 é um lembrete da complexidade dos fenômenos acústicos e da interseção entre ciência e experiência humana. Número 1. As linhas de Nazca. As antigas civilizações do Peru são amplamente reconhecidas por suas impressionantes habilidades em criar geoglifos que se estendem pela paisagem, mas talvez nenhuma delas seja tão estranha e enigmática quanto as famosas linhas de Nazca. Compostas por centenas de desenhos intrincados e colossais, essas linhas variam de formas geométricas simples a representações complexas de animais, plantas e figuras humanoides, cobrindo uma área impressionante de 174 milhas quadradas.
Estima-se que foram criadas pelo povo Nasa, que prosperou na região entre 200 a.C. e 600 d.C. Para realizá-las, os Nasa removeram as pedras cobertas de óxido de ferro marrom avermelhado que revestem o deserto, revelando o solo mais claro por baixo. A preservação notável das linhas ao longo de mais de 1000 anos é em grande parte atribuída ao clima extremamente seco e estável da região. Entre as figuras mais icônicas das linhas de Nasa estão o beija-flor, a aranha, o macaco e o condor, com destaque para o geógrafo conhecido como o astronauta. Este último provocou uma onda de curiosidade devido à sua aparência que lembra uma figura em um traje espacial. O propósito original dessas linhas ainda é motivo de debate entre estudiosos. Alguns acreditam que as figuras tinham significados cerimoniais, religiosos ou astronômicos para o povo Nasa, sugerindo que poderiam ter servido como parte de um sistema ritual de irrigação ou como marcadores para fontes de água subterrâneas. Outros especulam que poderiam ser utilizadas como um calendário astronômico ou até mesmo como uma forma de comunicação com divindades que habitavam os céus. O aspecto mais intrigante das linhas de Nasa é que, embora sejam indiscutivelmente mais bem vistas do ar, as pessoas que as criaram não tinham acesso a uma visão aérea dessas obras. Isso levanta questões sobre como os Nasa foram capazes de conceber, planejar e executar tais geoglifos puramente do nível do solo. O mistério persiste. Será que eles tinham acesso a uma tecnologia perdida, que permitiu essa incrível realização? A busca por respostas sobre as linhas de Nasa continua, fascinando tanto os pesquisadores quanto os turistas que visitam a região. A magia e o mistério que envolvem essas obras de arte antigas nos lembram da rica herança cultural do Peru e da engenhosidade humana ao longo da história. Até a próxima, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada por aqui.